Bem, amigos do Universo Sombrio, estamos na véspera do Natal de 2023 e o canal já divulgou as terríveis histórias de terror natalinas. Mas se você pensa que acabou, se enganou. Hoje vamos apresentar 6 histórias de terror que aconteceram no Réveillon. Nossa equipe agradece a todos que se inscreveram, curtiram, compartilharam e comentaram nossos vídeos e nos comprometemos a trazer muito mais em 2024. Desejamos que o seu ano novo seja repleto de realizações e, como não poderia deixar de ser, com muitas histórias de terror. Universo Sombrio apresenta 6 histórias de terror no Réveillon. História 1. O Réveillon Macabro. Após mudar para um apartamento próximo da faculdade, comecei a beber muito mais do que fazia no ensino médio. Isso me transformou. Durante as férias de inverno, voltei para a casa dos meus pais para passar as festas com minha família. O ano novo estava se tornando uma data que eu esperava, pois envolvia muita festa com pessoas da minha idade. Era véspera de ano novo, meus pais estavam em uma festa de amigos e eu tinha meus 2 melhores amigos, o André e o Jorge. Eles eram realmente meus parceiros de festas Natal, já que não tínhamos muitos outros amigos que gostavam de sair. Chamei-os para beber e passar o tempo enquanto planejamos nossa noite. Aparentemente, André estava conversando com uma garota que o convidou para uma festa do outro lado da cidade. Ela disse que poderíamos ir também. Esse era o plano. Tomamos alguns shots de rum, depois algumas latas de cerveja cada um, e todos estávamos bem bêbados. André chamou um Uber para o endereço que a garota deu e dividimos o custo entre nós 3. Quando o motorista do Uber nos deixou em frente a um prédio com aparência de depósito, ficamos confusos. André conferiu o endereço e todos confirmamos em nossos celulares que aquele prédio era o que aparecia no endereço. Antes de deixar o motorista do Uber partir, André confirmou com a garota que era de fato aquele prédio e não uma casa. Ela respondeu quase instantaneamente, confirmando. Então todos saímos do Uber e ele desapareceu lentamente pela rua. Fizemos piadas sobre não querer realmente entrar e pensar em chamar o Uber de volta, mas acabamos indo. Procuramos uma entrada e parecia haver uma pequena porta aberta com um cara grande ao lado. Nos aproximamos e perguntamos se aquilo era a festa. Ele acenou com a cabeça e apontou para a porta sem dizer uma palavra. Bastante suspeito. Entramos em um corredor estreito e escuro, seguindo uma única luz no teto no final do corredor. À medida que nos aproximávamos do som da música alta e vibrante, chegamos ao final do corredor e encontramos a abertura para o que suponho que deveria ser o piso da festa. Não era tão grande por dentro quanto por fora. Estava muito escuro, com a única iluminação vindo de algumas máquinas de luz estroboscópica baratas. Não havia uma multidão enorme, talvez 30 pessoas espalhadas pela área. Ninguém estava realmente dançando. Todos estavam meio que parados em seus próprios pequenos círculos. Muitas pessoas estavam apenas sentadas em cadeiras, sozinhas, nos olhando. A coisa mais estranha e desconcertante de todas, no entanto, era que não vimos nenhuma mulher. A música estava muito alta e era difícil conversar, então nos movemos para um canto mais distante dos alto-falantes e das multidões. Gritei para André ligar para aquela garota e perguntar onde ela estava. Ela respondeu dizendo que estava na seção de trás, logo além das portas duplas, e pediu para nos encontrar lá. Isso não parecia certo, e eu disse a ele que apenas daremos uma olhada lá atrás e sairíamos se necessário. Ela não está lá. André liderou o caminho, seguindo as instruções dessa garota. Passamos por essas 2 portas seguradas por calços de porta para este corredor estreito e fracamente iluminado, com várias portas. Enquanto caminhávamos, alguém rapidamente apareceu em uma das salas e sussurrou algo no ouvido de André. Ele continuava dizendo, "O quê?", parecendo muito confuso. Então ele se virou para nós e acenou com a mão, dizendo, "Vamos sair daqui." Não questionamos. Ao voltarmos pelo pequeno salão de dança principal, percebi que estávamos sendo observados novamente.
Um cara grande em uma das portas tentou nos parar por alguma razão, mas simplesmente passamos por ele e voltamos pelo corredor por onde viemos. Percebemos que ele estava nos seguindo. E finalmente André gritou, "Corram!" e começou a correr pelo corredor. Foi quando eu soube que a situação era séria. Nós o seguimos e o cara atrás de nós gritou o mais alto que pôde, "Ei, parem eles!" Provavelmente para o cara que estava na porta de entrada. No entanto, ele não fez muito esforço para nos impedir. Quando corremos de volta para fora da porta da frente, corremos para fora do pequeno estacionamento até a estrada principal mais próxima, onde chamamos Uber novamente. André explicou que o cara no corredor sussurrou no ouvido dele para sair de lá antes da meia-noite, pois eles planejavam prender todos lá dentro. André não fez mais perguntas. Basicamente, ele nos disse para sairmos dali o mais rápido possível. Isso nos levou a acreditar que a garota com quem ela estava conversando não existia. Era apenas algum tipo de armadilha para atrair vítimas desavisadas para o que estava prestes a acontecer naquele prédio naquela noite. Fizemos um relatório anônimo à polícia de que algo estava acontecendo lá naquela noite e que deveria ser investigado e fechado. Passamos a meia-noite naquele ano novo sentados na minha sala sozinhos. História 2. O Penetra. Meu nome é Lucas e isso aconteceu há 2 anos em uma festa de Ano Novo. Era véspera de Ano Novo e eu estava recebendo vários amigos na minha casa. Eu morava bem perto da cidade, em um bairro movimentado, em uma casa de 2 quartos e 2 andares. Na época eu morava lá há apenas alguns meses. A maioria dos meus amigos e das pessoas que convidei era do trabalho. Todos nós trabalhávamos para uma indústria farmacêutica, famosa por patrocinar a seleção brasileira de futebol, e a maioria de nós estava no mesmo departamento. Inicialmente seríamos apenas cerca de 5, mas logo pela empresa a palavra se espalhou e algumas outras pessoas pediram para vir. Eu disse que sim e estava animado porque achava que quanto mais pessoas, mais divertido seria. A maioria das pessoas iria trazer algo para comer ou beber, e então poderíamos compartilhar e jogar alguns jogos. Minha casa tinha mais espaço do que eu precisava, então achei que poderia arrumar tudo muito bem para todos. Quando a véspera de Ano Novo chegou, as pessoas começaram a aparecer por volta das 6 horas. Começou com meu melhor amigo, Fabiano Foca, e depois mais algumas pessoas chegaram. Antes que eu percebesse, havia provavelmente umas 15 ou mais pessoas, entre meus amigos e colegas de trabalho. Tínhamos muitos lanches e jogamos alguns jogos. Lembro-me que, em certo momento, havia um cara lá dentro que eu não reconhecia. Não tinha certeza de com quem ele veio. Percebi que ele estava conversando com a Rachel, que era uma das minhas colegas de trabalho, e imaginei que talvez ele tivesse vindo com ela ou pelo menos a conhecia, pois estavam em uma conversa profunda. Mais tarde vi o cara novamente, e desta vez ele estava apenas parado no canto. Pareceu um pouco suspeito para mim, então decidi perguntar a algumas pessoas se sabiam quem ele era. Ninguém com quem falei sabia. No entanto, decidi ir procurar a Rachel e perguntar quem era o cara. Quando a encontrei, ela estava na sala de jantar, sentada à mesa, conversando com outro colega de trabalho. Toquei no ombro dela e perguntei com quem ela tinha estado conversando. Ela me disse que não fazia ideia de quem era o cara, mas achava que ele estava agindo de forma estranha em relação a ela. Ela então me disse que o cara disse que era um velho amigo meu. Fiquei nervoso ao ouvir isso. Eu tinha certeza de que não conhecia esse cara e não tinha ideia de como ou por que ele estava ali. Sabia que teria que pedir a ele que saísse, mas realmente não queria confrontar as pessoas ou causar um conflito, algo que normalmente tento evitar. Voltei para a sala de estar e olhei para o mesmo canto onde o tinha visto parado, mas ele tinha sumido. Esperando que ele tivesse ido embora e me sentindo um pouco aliviado, fui até um dos meus amigos, Moisés, que estava por perto, e perguntei se o cara tinha ido embora. No entanto, ele me disse que o cara tinha subido as escadas. O sentimento de alívio foi embora imediatamente. Não havia motivo para o cara ir para cima. A festa toda estava embaixo. E eu tinha a sensação de que o cara não estava ali para nada bom. Encontrei Fabiano e contei a ele sobre o cara que tinha subido as escadas.
Ele concordou em subir comigo para verificar, caso o cara fosse perigoso ou algo assim. Subimos juntos a escada e entramos no corredor escuro, que tinha 2 quartos, um banheiro e um armário. Imediatamente percebemos que a porta do quarto de hóspedes estava fechada e antes estava aberta. Bati na porta perguntando quem estava lá, tentando parecer confiante, mas provavelmente parecendo assustado. Ninguém respondeu. Voltamos os 2 para baixo, esperando que o cara voltasse e fosse embora. Decidi que, se ele não saísse dentro de 1 hora, chamaria a polícia. Neste ponto já era bastante tarde, quase meia-noite. Permanecemos embaixo por um tempo, provavelmente mais de 1 hora. E depois da meia-noite, as pessoas começaram a sair. Fabiano ficou comigo para garantir que o cara fosse embora depois que todos os outros saíssem. E ficamos apenas eu, Fabiano e o homem misterioso. Subimos novamente as escadas e desta vez fomos direto para a porta fechada do quarto de hóspedes. Batemos na porta e dissemos que chamaríamos a polícia se o homem não saísse agora. Ambos esperamos por uma resposta. Ficou silencioso por cerca de 10 segundos e então ouvimos o som de alguém andando atrás de nós. Mal conseguia ver o cara descendo as escadas e sumindo de vista. Depois disso, a porta da frente se abriu e fechou. E o cara tinha sumido. Ele deve ter se escondido no meu quarto em vez do quarto de hóspedes. Fabiano e eu estávamos apenas felizes por ele ter ido embora. A parte mais louca é que ele não roubou nada. Isso me preocupa se ele veio aqui apenas para machucar alguém. Felizmente ele saiu quando eu ameacei chamar a polícia. História 3. A tentativa de sequestro. Para contextualizar, meu nome é Monique e isso aconteceu há alguns anos. Fui convidada por alguns amigos para ir a uma celebração de Ano Novo na cidade. Eu moro a cerca de 10 minutos de uma cidade grande e todo ano eles têm atividades na cidade para o Ano Novo. Eu nunca tinha ido antes e geralmente íamos para a casa de alguém. Éramos cerca de 5 nos encontrando às 10 naquela noite. Eu tinha que trabalhar e só saí depois das 9, então não pude chegar lá quando o restante dos meus amigos chegou. Quando cheguei à cidade, meus amigos haviam acabado de chegar e eles me disseram onde estavam. Infelizmente, sou sempre muito ruim com direções. Foi difícil encontrar uma vaga de estacionamento, mas finalmente consegui. Tive que estacionar a uma certa distância e quando finalmente estacionei, não estava tão familiarizada com aquela área específica. Saí do meu carro. Era um parque de aparência menor e eu sabia que teria que andar cerca de 8 quarteirões. Estava surpreendentemente escuro e silencioso quando comecei a andar. Depois de 2 ou 3 quarteirões, senti que estava indo na direção errada e fiquei um pouco confusa. Não estava vendo muitas pessoas e se estivesse indo na direção certa, provavelmente já deveria ter começado a vê-las. Peguei meu telefone, olhei para o mapa, mas ainda estava confusa enquanto estava parada ali olhando. Ouvi uma voz atrás de mim que me assustou e vi um cara parado lá. Ele era alto e estava com um casaco preto, parecia um pouco mais velho do que eu, e perguntou se eu estava indo para o evento de Ano Novo. Eu disse que sim. E ele me disse que estava indo para lá também. Isso me deixou feliz porque estava com dificuldade para entender as coisas. O cara começou a andar e eu o segui. Ele andou alguns metros na minha frente e fomos alguns quarteirões pela rua. No entanto, depois de alguns minutos, eu simplesmente senti que não estávamos indo na direção certa. Ainda não estava vendo muitas outras pessoas, mas continuei seguindo o cara. Andamos por mais 1 minuto ou algo assim, e então o homem diminuiu a velocidade e começou a andar ao meu lado. De repente, eu também diminuí a velocidade porque estava um pouco confusa sobre o que ele estava fazendo. Foi quando ele agarrou meu braço. Ao fazer isso, ele me empurrou para a direita, perto da rua, onde havia muitos carros estacionados na lateral da rua. Ele me empurrou na direção de um deles, e então vi que ele destrancou a porta. Deve ser o carro dele. Eu disse ao cara para me soltar, mas ele não disse nada, apenas continuou me empurrando e depois mandou que eu entrasse no carro dele. Eu estava tentando escapar e lutando com o homem. Ele estava começando a me dominar e havia aberto a porta do carro. Pensei por um momento que não seria capaz de escapar, mas de alguma forma, quando o chutei, ele afrouxou um pouco o aperto.
Depois o chutei novamente e consegui me soltar o suficiente para empurrá-lo e começar a correr. Foi o que fiz. Ele correu atrás de mim. Eu corri diretamente pela rua de volta para o parque. Continuei correndo até não ouvir mais ele me perseguindo. Eu não tinha ideia de onde estava nesse ponto e liguei para um dos meus amigos. Depois de alguns minutos, consegui entender as coisas e encontrar a direção certa para chegar até eles. O restante do tempo, a caminho deles, eu estava realmente nervosa, mas eventualmente cheguei lá. Também liguei para a polícia assim que estava com meus amigos e contei a eles toda a situação. No final do dia, me sinto muito sortuda por estar viva depois disso. Isso aconteceu em 31 de dezembro de 2022. História 4. O invasor. Visitamos a casa da minha tia para a festa de Ano Novo deles. Ela convidou toda a família para lá a cada ano para a véspera de Ano Novo. Nessa noite era por volta das 11 da noite. Eu estava apenas no meu telefone assistindo a vídeos no YouTube e entediado. Então ouvi Luna, a cadela da minha tia, latindo na janela. Fiquei confuso a princípio, mas olhei para a janela sem pensar. Quando o fiz, pensei ter visto a cabeça de uma pessoa, mas ela abaixou meio segundo depois. Eu quase tive um ataque cardíaco com o que vi. Olhei pela janela para ver a pessoa, mas para minha surpresa ela não estava lá. Também estava totalmente escuro, então eu não conseguia ver nada. Disse a Luna que estávamos vendo coisas e ela se acalmou depois de cerca de 30 minutos. Mais tarde, minha mãe me chamou dizendo que era hora dos jogos de tabuleiro. Eu estava animado com isso, porque eu geralmente era muito boa nisso. Estávamos no nosso terceiro jogo, que era Jenga, quando, de repente, a energia acabou. Ficamos todos confusos no início, e os cachorros também. Alguns minutos se passaram. E meu pai e 2 dos meus tios decidiram dar uma olhada no gerador que estava do lado de fora da casa. Eles saíram e religaram a energia, mas assim que fizeram, vimos uma pessoa que tinha cerca de 2 metros de altura correndo na direção deles. Ouvimos barulhos de homens brigando. Enquanto isso, uma das minhas tias estava no telefone com a polícia. A polícia disse que chegaria em 5 a 10 minutos, mas isso não era o que eu queria ouvir, porque sabia que a briga levaria uns 2 minutos para terminar, e com certeza foi o que aconteceu. A pessoa saiu correndo para o quintal, entrando na mata. Depois de cerca de 5 minutos, a polícia chegou e fez uma busca na floresta, mas o homem não foi encontrado. A polícia nos disse que patrulhariam a área por cerca de 1 hora, o que me fez sentir melhor, mas ainda estava preocupada que o homem pudesse voltar. Depois que a polícia saiu, voltamos a OS nossos jogos de tabuleiro. E por volta de 00:40 nossa família estava indo embora. Entramos no carro e dirigimos para casa. No entanto, isso não é o fim da minha história, porque acordei às 2:30 da manhã com o som de um carro do lado de fora da minha janela. Olhei para fora e com certeza era o mesmo homem da casa dos meus tios. Levantei e fui para o quarto dos meus pais e os acordei. Meu pai olhou pela minha janela e viu o homem se aproximando do nosso quintal segurando um pé de cabra. Minha mãe pegou o celular e ligou para a polícia e eles disseram que chegariam em 5 minutos. Enquanto isso, o homem estava na nossa porta dos fundos tentando arrombar, mas não teve sucesso. A polícia chegou e prendeu o homem. Me senti muito melhor e consegui dormir bem naquela noite. Isso foi há alguns anos, mas lembro como se fosse ontem. Até hoje fico arrepiada ao pensar no que o homem teria feito conosco. História 5. Manchas de sangue na noite do Ano Novo. Naquela noite, uma suave neblina cobriu a cidade, criando um pano de fundo sereno para as festividades prestes a acontecer. O ar zumbia de antecipação enquanto as pessoas se preparavam para uma noite repleta de risos, alegria e a promessa de novos começos. Eu tinha 2 amigos, Bill e Sofia, que moravam no mesmo apartamento que eu. Nós 3 decidimos celebrar a véspera de Ano Novo juntos. Assim que deu 11 horas, dirigimos-nos a um clube popular na cidade. A festa estava animada, com música, bebidas e dança. Estávamos nos divertindo muito, todos aproveitando a noite no clube, quando de repente a escuridão envolveu tudo. Todos ficaram surpresos. A escuridão era tão intensa que nada era visível para ninguém. Comecei a chamar meus amigos, mas o barulho era tão alto que nada podia ser ouvido. As pessoas estavam se chocando umas nas outras devido à escuridão. De repente, gritos se juntaram ao caos.
Eu estava confuso e preocupado, às vezes caindo para um lado, às vezes para o outro. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. De repente, alguém ligou uma lanterna de celular. No momento em que a luz se acendeu, vimos manchas de sangue no rosto da pessoa. O celular escorregou de sua mão e ele começou a gritar como louco. A mesma coisa aconteceu com todos que ligaram suas lanternas. Tudo estava acontecendo tão de repente que as pessoas não estavam funcionando adequadamente. Aqueles que tinham sangue respingado no rosto caíam e não conseguiam se levantar novamente. Um por um, as pessoas estavam sendo incapacitadas. Depois de um tempo, apenas alguns restaram no clube. Comecei a fazer barulho para guiar meus amigos na escuridão. Felizmente, eles estavam seguros. Estávamos discutindo o que poderia estar acontecendo quando meu amigo tirou um celular. Assim que vi, fiz ele jogar longe porque não queria que ele se envolvesse no que estava afetando aqueles que testemunhavam algum poder invisível e caíam. Lentamente e cautelosamente, começamos a nos mover em direção à porta de saída do clube. De repente, meu pé colidiu com algo sólido e estava prestes a cair quando Sofia segurou minha mão e me salvou de cair. Segurando as mãos um do outro firmemente, continuamos a avançar. Depois de tropeçar aqui e ali por um tempo, finalmente encontramos o caminho para fora. À medida que emergíamos da escuridão do clube, a luz lá fora nos recebeu. Por um momento, nossos olhos lutaram para se ajustar à luminosidade repentina. Assim que nossos olhos se tornaram capazes de ver, começamos a correr sem pensar. Bill e eu corremos bastante quando paramos para recuperar o fôlego. Percebemos que Sofia não estava conosco. Nossos corações afundaram. Tínhamos perdido ela. Parecia que tínhamos escapado por pouco do perigo, mas a um custo alto, perdendo alguém querido. Queríamos encontrar Sofia, mas o medo nos impediu. Nossos celulares foram deixados no clube. Às 3 horas da manhã, o silêncio completo era nosso único companheiro. Finalmente, um motorista parou o carro quando nos viu naquele estado. Depois de algumas perguntas, ele nos deu carona e nos deixou em sua casa. Não nos sentíamos seguros nem mesmo em nosso próprio apartamento. Para onde Sofia foi, essa pergunta nos atormentava. Na manhã seguinte, saímos para procurar por ela. Quando chegamos ao clube assombrado, meu coração deu um salto. Relatamos o desaparecimento de Sofia à polícia, mas nem ela nem os corpos das outras pessoas desaparecidas foram encontrados. Esse incidente ainda me assombra até hoje e aquela noite se tornou uma noite assombrada para mim e meus amigos na véspera de Ano Novo. Nunca a esqueceremos. História 6. Mortes misteriosas. À medida que o relógio batia meia-noite da noite de Ano Novo, diferentes cores de luzes pintavam o céu, iluminando-o com cores vibrantes enquanto os fogos de artifício começavam a lançar um brilho radiante. Pessoas de todas as idades, incluindo adolescentes, saíram de suas casas para aproveitar o espetáculo deslumbrante. 3 amigos, Tom, Sarah e Jake, decidiram dar as boas-vindas ao Ano Novo no topo de uma montanha alta. Eles trouxeram fogos de artifício e madeira para uma fogueira, prontos para criar memórias que durariam para sempre. O calor da fogueira os manteve aconchegantes na noite fria, e a excitação preenchia o ar enquanto eles comemoravam e desejavam uns aos outros um feliz ano novo. No meio da celebração, a natureza chamou, e Jake decidiu se afastar um pouco para encontrar um lugar tranquilo. Tom e Sarah continuaram a aproveitar as festividades, sem saber que algo sombrio se escondia nas sombras. Depois de um tempo, eles perceberam que Jake não tinha retornado. Preocupados, Tom e Sarah esperaram, esperando que ele emergisse da escuridão a qualquer momento. O tempo passou, mas não havia sinal do amigo deles. A ansiedade se infiltrou e eles decidiram procurá-lo na noite silenciosa. Seus passos ecoavam pela montanha. "Jake, onde você está?" Eles chamavam, mas só havia o vento uivante em resposta. O feixe de suas lanternas cortava a escuridão enquanto vasculhavam a área. Finalmente, depararam-se com uma visão horrível. O corpo sem vida de Jake pendurado em uma árvore. Choque e horror os dominaram enquanto tentavam dar sentido à cena arrepiante. Lágrimas surgiram nos olhos de Sarah e as mãos de Tom tremiam.
A alegre celebração transformou-se em um pesadelo. Aterrorizados e tomados pela tristeza, agarraram-se um ao outro, lidando com a dura realidade da morte repentina de seu amigo. Perguntas pairavam no ar, mas não havia respostas. Enquanto permaneciam lá, lidando com o choque, um silêncio estranho pairou sobre a montanha. O medo os envolveu como uma sombra, mas eles sabiam que precisavam encontrar um caminho para descer e buscar ajuda. Com corações pesados, começaram a descer, assombrados pela imagem gravada em suas mentes. No entanto, a montanha reservava mais tragédias para eles. Ao se aproximarem de um riacho murmurante, Sarah de repente desapareceu da vista de Tom. O pânico se instalou e ele a chamou freneticamente, mas não houve resposta. Desesperado, Tom procurou nos arredores, temendo o pior. O ar parecia espesso de tristeza quando ele se deparou com outra visão angustiante. O corpo sem vida de Sarah à beira do riacho. O fluxo suave do riacho contrastava vividamente com a dura realidade da situação. Sobrecarregado pelo luto e pelo terror, Tom sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Agora ele estava sozinho na montanha desolada, cercado pela escuridão e pelos ecos da tragédia. O peso da noite pesava sobre ele, enquanto lutava para compreender os eventos inexplicáveis. Com o coração pesado, Tom desceu a montanha sozinho, assombrado pelas memórias daquela fatídica véspera de Ano Novo. A alegre celebração se transformara em uma história de terror, deixando-o marcado para o resto da vida. A montanha, antes vibrante e animada, agora permanecia como testemunha silenciosa dos eventos inexplicáveis e aterrorizantes que se desenrolaram naquela noite. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.